o que os estudos dizem é que as pessoas mais velhas têm um diferencial em relação às pessoas mais novas. Então, assim, sem a discussão do mérito dessas questões, a maneira de se ver a tecnologia, ela muda muito rapidamente com a sua evolução. A gente precisa quebrar isso. Se a gente quiser se manter relevante, a gente precisa estar aberto a isso, às novas tecnologias, ao que vai surgindo. E a gente está indo para uma condição demográfica que a gente vai ter que se resolver com 50 a mais. Não vai ter 30 e 20 menos para resolver o problema das empresas brasileiras, né? Então, hoje eu tenho a honra de receber o Valdir Porto, que é um profissional sênior na área de segurança, que vai compartilhar suas experiências e sua visão sobre etarismo no SSMA. Valdir, é um prazer te receber aqui no canal SSMA em Pauta. Tudo bem, Rogério? Como é que vai? Prazer estar aqui com você. Muito bom, muito feliz de estar aqui nessa oportunidade de estar compartilhando coisas que a gente viveu aí, tá? Vai ser muito bom. Legal. Tem muita gente que te conhece, é um profissional já de bastante tempo, né, na nossa área, mas para quem não te conhece, pode contar um pouquinho da tua vida, contar um pouquinho da tua trajetória profissional? Posso sim. Eu sou Valdir Porto, sou nascido em Goiânia, atualmente radicado no Rio de Janeiro, casado com Caroline. E eu vou contar, assim, com um pouco mais de detalhe a minha carreira, a minha jornada de formação, porque ela vai fazer sentido lá na frente. Então, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás, e logo, isso em 90, e logo depois, em 91, eu comecei o curso de Engenharia de Segurança. Trabalhava como engenheiro eletricista de telecomunicações, mas já comecei em Engenharia de Segurança. Já logo em 92, eu comecei a exercer a profissão de engenheiro de segurança numa empresa de transporte de ônibus, transporte coletivo urbano de passageiros, empresa de ônibus. Em 93, como você, trabalhei na Coca-Cola, Refrescos Bandeirantes, lá em Goiânia. E aí, em 93, mais ou menos nessa época, eu comecei minha carreira de instrutor, de professor, da qual eu sou muito orgulhoso. E o meu grande formador foi o Senai. O Senai, ele forma muitos profissionais para a indústria, mas forma também muito forte seus instrutores. Essa aí é a minha base de instrutor. Logo depois disso, pelos meados do ano 2005, 2006, eu saí de Goiânia, fui para o interior de Goiás e fui trabalhar numa mineração da Votorantim, de níquel. Isso tudo seguindo minha carreira de professor ali, depois do horário, nessa época eu dava aula no ensino médio. Fiz um curso de gestão ambiental e em 2002 eu prestei um concurso e fui admitido na Petrobras. E aí eu me mudei para Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em 2002. Minha experiência no mundo do petróleo passa pela área de exploração e produção, offshore e terrestre, área de sistemas submarinos, e agora eu estou atuando na área de contingência. Lá em Macaé também, eu dava muita aula para cursos de graduação e para cursos de formação de técnico de segurança. Hoje eu encontrei a esposa de um ex-aluno meu, e é legal ouvir os alunos que até hoje lembram de você. Já no Rio, fiz um curso, um mestrado na FGV, que eu terminei no comecinho de 22, e meio inquieto ainda, comecei uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, na sua terra, em Ciências Humanas, História, Filosofia e Sociologia. Aí, começando a escolher o tema para o TCC, me deparei com esse desafio de pensar o etarismo no mundo do trabalho. Aí eu estou começando a mergulhar e entender e ler notícias. E assim, quando você abre o seu olhar para um assunto, ele parece que vem, né? Ele parece que você começa a pensar um assunto, aparece o assunto para você. E aí, Rogério, uma coisa interessante também é que no LinkedIn, né, nas redes sociais, as pessoas começam a te ver
referenciando o tema. Isso é muito bacana, e eu já estou começando a receber feedbacks e pessoas comentando sobre essa minha fala, sobre essa minha conexão. Mas por que eu falei disso tudo? Isso vai conectar muito com etarismo, esse currículo extenso, lógico, que não falei de cursos, não falei de cursos livres e outras coisas. Mas eu queria falar da diversidade de experiências, da inquietude, de você estar vivo e estar procurando a sua formação. Ao longo da sua trajetória profissional, mas não só a formação específica, a formação em outras temáticas. Você variar seu campo de aprendizagem, você aprender outras coisas que não só a técnica, né? A gente, quando vai ficando mais avançado na carreira, há uma tendência a você passar para cargos e atividades de gestão, e você precisa ter um olhar diferenciado, e não só um olhar técnico do engenheiro de segurança, do cálculo, da norma, da regra, né? Isso tudo reflete no desafio aí que a gente vai conversar hoje, tá bom? Legal. Como tu falou, a gente vai falar sobre etarismo, né? Mas para quem não sabe o que significa, etarismo é um termo que se refere a estereótipos, preconceitos e discriminações contra pessoas com base na sua idade. Pode ser, né, preconceito com pessoas mais idosas ou mais jovens também, né? Bom, Valdir, quais são os sinais mais sutis de etarismo que muitas vezes passam despercebidos em ambientes corporativos que tu já presenciou, que tu já vivenciou? Então, a gente falando de etarismo, eu queria fazer alguma conceituação aqui para a gente ficar mais claro. Então, etarismo é um nome que a gente pode, também conhecido como discriminação etária, idadismo ou ageísmo. Ageísmo vem de age, em inglês, né? Idade, ageísmo. É importante a gente ter essas referências, porque quando a gente vai buscar referências bibliográficas, tudo isso pode fazer diferença ali numa pesquisa para você achar um artigo. Perfeito. Principalmente o nome em inglês, que te facilita ter artigos, ótimos artigos, por sinal. O mundo está pesquisando o tema e é uma área que merece ser estudada. E aí eu queria fazer um recorte também, então, Rogério. É o seguinte, sobre lugar de fala. A gente, aquela filósofa brasileira aí, Djamila, fala muito do lugar de fala. Então, a gente precisamos nos situar. Nós estamos falando aqui dos profissionais de SMS, né? Profissionais normalmente de indústrias grandes. Então, a gente tem uma situação, uma posição, um lugar social de bastante privilégio em relação à sociedade brasileira. Então, quando a gente fala de sinais sutis, nós estamos falando destes profissionais nestas empresas. Isso, perfeito. É um recorte que precisa ser feito. São profissionais qualificados, com bastante privilégio. Feito esse recorte demográfico de trabalho, vamos lá ver o que acontece. Outra característica importante com o etarismo é a sua transversalidade. O que é transversalidade? É quando a soma de dois preconceitos é muito maior do que um só. Então, quem sofre preconceito de gênero, mais cedo ou mais tarde, vai cair no preconceito do etarismo. Quem sofre preconceito de raça, de cor de pele, mais cedo ou mais tarde, vai cair no etarismo. Então, ele é bastante democrático quando vai atingir todos em algum momento da sua vida. Não é o primeiro que aparece, mas ele vai atingir. E aí, o que a gente vê? A gente vê muita gente sendo preterida em vagas. E aí a gente, às vezes, tem selecionadores de vagas, pessoas muito jovens, que não enxerga o valor do profissional mais velho ou mais experiente, né? Como eu estava comentando, no meu perfil do LinkedIn, eu já começo a receber feedbacks de profissionais, aconteceu comigo, não é assim, os 50 a mais eu não consigo mais me recolocar. Isso já está acontecendo na nossa rede de profissionais, né? Às vezes, tem vagas
e sai com a publicação até 40 anos, no máximo. Ainda se publicam vagas sim. A gente traz aqui o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei de 2003, e que proíbe a discriminação. Então, em idade máxima 40 anos no anúncio de uma vaga, é proibido. Mas isso tudo é o que você falou, você usou a palavra certa. Como a gente vê em casos de discriminação, a sutileza ela é muito grande e ela deixa pouca margem para uma prova da discriminação, né? E aí vem, as pessoas mais velhas são estereotipadas, suposições, e são negadas oportunidades. Uma coisa que acontece bastante é o seguinte, quando você tem uma empresa e ela se consolida como a idade média para ser líder é 40 anos, é 35 anos. Isso vira uma norma, não está escrito em lugar nenhum, mas vira uma regra. Chefe aqui é 40 anos, né? E aí, as pessoas mais velhas são vistas como mais estáveis, mais confiáveis, porém, mais lentas, menos adaptáveis, com dificuldade de aprendizado e de treinamento, e bloqueio para a tecnologia. E tem pior desempenho. Isso tudo, isso não passa por sutileza. Não é sutil pensar isso, mas isso é colocado de forma sutil, né? E quando se vê o empregado mais velho, mais antigo de casa, ele é mais caro. Então, a gente não vai ficar com um profissional mais caro, vamos ficar com um profissional mais barato, né? O salário é mais alto, o plano de saúde para um profissional mais velho vai ser mais caro, ele vai ter mais afastamento. Mas qual que é essa idade ideal, né? E aí a gente vem pensando, de onde vem isso, né? Só existe o velho se a gente pensar no novo, né? De repente, a sociedade agora começou com uma dicotomia, uma valorização da beleza da juventude, da saúde, da independência, né? Nos últimos anos, uma valorização dessa imagem do novo em detrimento ao valor das pessoas mais experientes, que podem trazer mais conhecimento para uma empresa, né? Há, entretanto, um saudosismo do passado. Você já viu isso? Na minha época, que era boa, você vê gente nova, ouvindo música dos anos 80 que nem viveu, mas é que a sociedade hoje, a modernidade, que os autores chamam de modernidade líquida, está tão insegura que as pessoas querem coisas mais sólidas. E as coisas mais sólidas estão ali no passado, aqueles antigos autores, aquelas músicas que dão referências. Então, essa sutileza precisa ser enxergada nesse sentido. Acontece, mas os motivos estão muito claros e postos à mesa. Tá? Legal. Hoje, tu falou aí uma coisa extremamente interessante, que hoje a gente está vivendo situações, algumas empresas estão vivendo as 4 gerações ativas no mercado de trabalho, né? Então, a gente pode ter numa equipe aí profissionais da geração Baby Boomer, que é a geração do meu pai, geração X, que é a minha geração, Millennials, e geração Z, que é do meu filho, né? Já tive isso, né, experiência, só não tinha Baby Boomer, mas tinha, né, geração X, Millennial e Z, e realmente é um desafio a gente conseguir, né, encaixar isso tudo num time, porém é um grande aprendizado, né, quando a gente consegue fazer essas engrenagens, né, essas pessoas trabalharem por um único objetivo. Mas isso também tem um impacto, e pode ter um impacto em etarismo. Tu é líder de equipe, né, há bastante tempo. Tu já vivenciou algum tipo de situação dessas? O que tu acha que seriam esses maiores desafios para a liderança, para as empresas, com esse cenário de 4 gerações podendo, né, estar trabalhando juntas? Então, o desafio, você falou do etarismo, né? Ele acontece do mais novo
para o mais velho e no sentido do mais velho para o mais novo, né? Perfeito. Então, para a pessoa mais velha é difícil ser liderada por uma pessoa mais nova. E quando se diz ele não sabe nada, ele começou hoje, é um etarismo também com o mais novo. E o mais novo, esse cara não sabe de nada, esse cara está preso no passado, também os dois estão vivendo uma função de etarismo. Mas eu queria fazer uma reflexão. Faz sentido essa rotulação das gerações? Ela traz benefícios para a gente, você colocar nas caixas, sem querer ofender quem acredita, é meio horóscopo, né? Milênio é assim. O geração X é assado, né? Estamos falando hoje em ageless, né? Que é sem idade. Eu vivo a minha idade. Não existe melhor idade. Melhor idade é a minha idade. Então, mas essa intergeracionalidade, ela só escapa, você só escapa disso com muita interação, com muita colaboração e reconhecendo e aproveitando o único de cada grupo, de cada pessoa, né? Porque quando você vai trocando experiências, conhecimentos e perspectivas, você consegue tirar o melhor de cada um da sua equipe. Então, a diversidade é a palavra da vez. Os grupos diversos são mais ricos, não só nas gerações, mas em qualquer diversidade que se apresenta. E é uma coisa interessante que a gente da área de segurança, de SMS, a gente se gaba de aprender com os acidentes. Acidentes são coisas que aconteceram. E aí aqui eu faço referência àquele currículo detalhado que eu fiz. Por quê? Os profissionais de segurança, a meu ver, eu ouvi isso no meu primeiro emprego. Quanto mais você viver outras realidades, melhor você vai ser um profissional de segurança. Porque as conexões que precisam ser feitas, elas só se dão com um aprendizado, né? Aquele livro famoso aí, O que houve de errado. O que houve de errado está aqui, né? Está aí, você com a sua história, eu com a minha história. Em algum momento a gente tem ali a peça para tirar, para resolver, para solucionar. Agora, é muito comum, e as pesquisas estão dizendo, que 35% das pessoas alegam que já presenciaram. Né? A gente vai voltar nessas referências de questões de etarismo. Né? E aí, os líderes, os gestores, cara, para resolver essa diversidade, e aí eu vou tirar o foco do etarismo, que se apresenta nas equipes, não tem jeito. Tem que estudar, tem que se desenvolver. E aí, de novo, estamos cheios de pesquisas de clima para equipes diversas. Como trabalhar com equipes diversas? Ações passo a passo do que se fazer para manter uma equipe diversa. Então, hoje, esse é o mundo que a gente vai viver no Brasil daqui para frente. Né? Então, você tem que se preparar para ser esse líder. O líder não é mais aquilo da geração baby boomer lá, de um cara mais velho liderando um monte de gente mais nova e ensinando. Isso vai se misturando em equipes diversas, em líderes mais novos, em líderes mais velhos, e você, para liderar está pronto para liderar esse mundo diverso que a gente vive, mais uma tarefa para o super-homem do líder, estudar, se desenvolver e ficar atento. De novo, fazendo referência ao meu currículo. Não se prendam exclusivamente na área técnica, cresçam também em outras áreas que te levam a voos mais altos. Perfeito, Valdir. A gente passou por uma pandemia, né, de Covid, que mudou significativamente as nossas vidas em todos os aspectos, né, de adaptação, flexibilidade, né, tivemos que a gente se reinventar em várias coisas. Eu sempre uso o exemplo de vizinhos que nunca usaram a internet para nada e que tiveram que usar ou para pedir, né, comida, ou pedir para comprar medicamento, enfim. E muitos se adaptaram tão bem que pós-pandemia não voltaram ao que faziam antigamente, né? Então hoje está muito mais confortável
pedir uma pizza, né, na minha casa do que sair para comer uma pizza. Tem muita gente que né, internalizou isso. No mundo corporativo, a gente também passou por essa necessidade de adaptação com o trabalho remoto, né? Porém, como que tu vê isso com relação ao etarismo e a adaptabilidade dos trabalhadores mais idosos com relação à tecnologia? Eu acho que o dia que a Terra parou, né, lá em março de 2020, ela veio para quebrar tabus, né? Carteira de motorista está no celular. O documento do carro está no celular. O tipo de eleitor está no celular. Quer dizer, essa empurrou à força, querendo ou não, o mundo se digitalizou, né? Então, assim, a gente aprendeu fazendo, aprendeu por necessidade. Então, você imaginou em 2020 as empresas, alguma empresa tinha no plano botar todo mundo em casa, trabalhando de casa? Alguém imaginava isso? Nem o melhor projeto piloto de trabalho à distância imaginava que todo mundo ia para casa na sexta-feira e ia voltar 7, 8, 10 meses depois. Funcionou, né? Adaptação do ser humano. E aí, Rogério, eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela faleceu com quase 90 anos, mas lá pelos 70 ela tinha uma dificuldade enorme com rádio-relógio. Rádio-relógio. Minha mãe nasceu, não tinha TV. Minha mãe nasceu, já tinha rádio, mas assim, muita rádio-relógio não tinha. Ela não conseguia mexer com rádio-relógio. Mas lá pelos 75 anos, cara, ela começou a trabalhar. Eu dei um iPad para ela. Rapaz, aquele iPad com Facebook foi a festa dela. 75 anos. De novo, naquele recorte de pessoas de nível superior, com estudo, né? A gente está falando aqui deste recorte da população brasileira, né? E depois do iPad, ela migrou para um celular e estava com o WhatsApp. Motivador, falar com o filho único dela. Então, assim, essa motivação, essa vontade de se comunicar, essa vontade de fazer, é o que nos torna inquietos. E aí, por outro lado, a gente tem aí a inteligência artificial batendo nas portas também. E aí, aqui, o que os estudos dizem é que as pessoas mais velhas têm um diferencial em relação às pessoas mais novas. Ninguém precisa corrigir aquela máquina. Você não faz um chat GPT e manda para o Bing e corrige o que está errado. Você precisa ter uma pessoa com conhecimento verdadeiro, Perfeito, né, para ensinar a inteligência artificial e para corrigir. Então, você veja que, numa primeira vez, nós estamos numa revolução tecnológica em que os mais velhos têm até uma vantagem competitiva. Gera um texto para mim, não sei o quê, mas você precisa ler. Você não pode gerar o texto e mandar para o seu chefe, para o seu líder, confiando que ali vai sair. Eu vi no Rio Innovation Week, no mês passado aqui no Rio, tinha um slide, assim, uma apresentação que eu estava vendo de longe, assim, a inteligência artificial vai ser a maior produtora de bobagens dos próximos anos, né? Porque a capacidade de gerar informação não verdadeira é muito grande. Aquilo ali é coletado. perfeito. Então, você precisa de pessoas experientes com esse conhecimento. E a gente tem uma outra coisa que eu aprendi nesse curso de Ciências Humanas também, uma aula. O professor falou uma coisa genial para mim, sobre tecnologia, né? A aula dele. Tecnologia não é tecnologia se você nasceu e já existe. Então, vamos lá. Minha mãe nasceu, já tinha relógio, rádio. Eu nasci e já tinha TV. TV já tinha carro. Em algum momento na história da humanidade, carro foi uma tecnologia, foi uma novidade. TV, rádio, né? Computador. Então, as crianças que estão nascendo hoje, isso aqui que a gente está usando para falar, isso não é tecnologia. Você pega os bebês, eles vão com o dedo na tela.
Ninguém ensinou para aquele cidadãozinho ali, para aquele ser humaninho, que é com o dedo na tela, aquilo ali para ele não é tecnologia, é assim que funciona. E você hoje vê como o touchscreen é uma tecnologia. Aí dos 15 aos 35, quando surge alguma novidade, você acha coisa moderna. É moderno, é cool, é bom de usar, eu vou usar a novidade aqui e tal, vou adotar, não sei o quê. Depois dos 35, meu amigo, más notícias. Você já começa a ficar receoso. Então, assim, não é os mais 50 a mais, 60 a mais que estão estranhando a tecnologia, a velocidade. A partir dos 35, dos 40, você já não é mais um nativo naquela tecnologia. Já é alguma coisa que você vai olhar assim, será que o chat GPT vai funcionar? Tem que tomar cuidado com telas, com isso, com aquilo. Enquanto as crianças botam o dedo e já vão ali no touchscreen, a gente está preocupado se a tela vai fazer mal, não sei o que e tal, né? Então, assim, sem a discussão do mérito dessas questões, a maneira de se ver a tecnologia, ela muda muito rapidamente com a sua evolução. A gente precisa quebrar isso. Se a gente quiser se manter relevante, a gente precisa estar aberto a isso, às novas tecnologias, ao que vai surgindo, assimilar, passar a usar e saber dessa dificuldade que a gente vai ter, ela é provocadora de você não ficar parado. Não se recuse a usar rádio-relógio, porque daqui a pouco você já está no celular e ninguém mais usa relógio, né? E é assim que caminha a humanidade, né? Evoluindo e avançando nas tecnologias. Perfeito. Eu gravei recentemente com a Daniele Paulino, a gente falou sobre, né, o mundo digital e inteligência artificial também aplicada a SSMA, né? E na nossa conversa a gente falou que é uma coisa que eu acredito, né, que, por exemplo, a inteligência artificial não vai eliminar, né, o Valdir, o Rogério, né? Não vai eliminar, né? Porém, o profissional que ele vai ter uma certa visibilidade maior é quem estiver preparado melhor para utilizar a inteligência artificial, né? Assim como qualquer outra tecnologia, né? Então, é aquilo que não tem volta, né? A gente vai ter que realmente se adaptar às novas tecnologias, como essa evolução toda que tu falou, né? Na época não tinha carro, depois teve carro, TV, né? Esse processo todo as pessoas tiveram que se adaptar. E hoje a gente fala muito, né? Várias empresas têm programa de inclusão, né, Valdir? Como que essas empresas conseguem promover essa cultura de inclusão, onde a experiência dos trabalhadores mais velhos é valorizada tanto quanto o dinamismo dos mais jovens, né? A gente falou nessa importância dessa interação nas equipes, né, que gera um grande aprendizado. Como que tu acha que isso é possível dentro de uma cultura de inclusão? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente tem algumas palavras-chave, né? Quando a gente fala de igualdade. Não somos iguais. Não é igualdade, né? Igualdade versus pessoas únicas. Então, é igualdade nas diferenças. Não dá para você pensar na somos todos iguais. Esse é um discurso que resvala no tampando o sol com a peneira, deixa assim que tá bom, né? Você precisa encarar essas diferenças que as pessoas têm por si e a gente vai encontrar. Agora, nesse estudo que eu estou fazendo, eu encontrei uma coisa muito bacana que a B3, né, a Bolsa de Valores, dentro do conceito ESG, lançou em 23 um censo, um guia para um censo corporativo de diversidade para as empresas, né? Então, ela está começando a sinalizar para as grandes empresas listadas na Bolsa, olha só, meu amigo, é assim que se faz uma pesquisa, um censo de diversidade. E aí já começa a indicar para indicadores de diversidade, equidade e igualdade, que a gente fala, né? Então, isso aí, indicadores,
Começa a se medir a diversidade para implantar políticas de diversidade. Né? São essas grandes empresas que eu acho que eu entendo, de novo, no recorte que nós estamos conversando, que movem para frente a nossa sociedade, movem para frente o nosso ambiente de diversidade. A gente fala muito também nas empresas que a diversidade ela tem uma característica muito interessante, porque muitas empresas têm os seus clientes em várias faixas etárias. Não adianta ter pessoas de 20 anos criando produtos para o mercado prateado. Olha que nome bacana que arrumaram para o mercado prateado. Né? Então, você precisa ter pessoas projetando produtos e serviços para todas as faixas etárias. Né? E isso você só vai ter se você tiver uma cultura de inclusão, trazer essas pessoas para trabalhar com você. E o SESI traz em pesquisa sobre longevidade, né, que os ambientes diversos são mais criativos. Se a gente for na literatura acadêmica, tem as duas coisas, acadêmica tem as duas coisas dizendo lá, tem estudos comprovando, tem uma dialética sobre essa comprovação de que ambientes diversos são mais criativos, né? Mas uma ideia interessante é o seguinte, a gente tem muito programa de desenvolvimento de novos talentos, não tem? A gente podia ter um programa de desenvolvimento de velhos talentos. Né? Então, isso é inclusão. Uma pessoa com 50 a mais, traz ele para aquela nova contexto da empresa. Olha, não é isso aqui, não é mais datilografia, agora é computador, não é mais carimbo. Hoje eu fui numa farmácia comprar um antibiótico, e são 2 vias a receita, a moça tirou um carimbo. Ainda existe carimbo. Mas assim, isso foi só um parênteses que me veio aqui agora. Esse programa de novos e velhos talentos, isso traz uma coisa, uma oportunidade para você fazer a inclusão. E aí, eu vou voltar aqui ao Estatuto da Pessoa Idosa. Ele é lei brasileira, né? 2003. Pessoas idosas devem ter acesso à educação. As empresas devem promover cursos sobre os avanços tecnológicos. O currículo mínimo da educação tem que abordar temas como envelhecimento, respeito e valorização e eliminação dos preconceitos. E cursos de nível superior para as pessoas 60 a mais. A UNB tem um trabalho muito bacana, em outras universidades também, que são vestibulares para 60 a mais. Né? E, de novo, no Estatuto da Pessoa Idosa, profissionalização e habilidades, incentivos para as empresas contratarem. Quer dizer, uma lei de 2003 fala de lifelong learning, né? Um termo que ficou na moda aí nos últimos anos, e está lá. A gente precisa exercer, né? Executar essas leis que estão. De novo, trazer o desenvolvimento das lideranças para as questões de DI. Agora me passou na cabeça, não sei se tu viu um filme, já faz alguns anos que um senhor estagiário, que foi com o Robert De Niro, onde, né, um senhor, né, já aposentado, ele se inscreve para uma vaga de estágio e fala muito do que a gente está falando, né, da diversidade, né, e várias, por exemplo, a chefe dele era a geração millennium, eu acho, naquela empresa específica, e todo o contexto de ajuda, né, com a experiência dele para o negócio da empresa, né, que no início, até como tu falou também, né, hoje a gente tem e que as minhas amigas selecionadoras, né, recrutadoras não me entendam mal, mas, né, a gente tem muitos profissionais mais jovens fazendo né, esses processos de recrutamento, né, e que por vezes, como tu falou, né, já tem um corte ali que
E isso no filme também mostra isso, né? Que eles não custaram aceitar ele como um possível estagiário, né? Só agora me surgiu a cabeça do tanto que está falando. Esse filme é genial, né? E ele mostra isso, né? Ali o que ele traz para o momento. Eu não lembro muito bem da história, mas ela está vivendo um conflito na empresa, na vida Isso, pessoal e tal. E ele traz o outro lado da questão e eles conseguem ter uma solução boa para o negócio, né? É um filme muito bem lembrado aí, muito bem isso. lembrado mesmo. Você falou do pessoal que seleciona e quando não são robôs, né? Ainda tem Programados mais isso, né? programados para cortar aquela faixa etária ali, né? Perfeito, perfeito. E as lideranças, né? A gente tudo passa pelo papel das lideranças, né? O que eles devem desempenhar para desmantelar esses estereótipos etários e promover uma cultura de respeito e aprendizado nas empresas? Então, isso assim, né, do meu lugar de fala aqui, hoje, hoje a maioria dos ambientes profissionais que eu circulo, inclusive redes sociais, eu estou na faixa dos mais velhos, né? E é isso, né? Será que o líder é o mais velho? Será que precisa ser o mais velho? Ou é a competência? Ou vem da capacidade de articulação, né? Então, o líder também ele precisa ser capaz de desmantelar esses estereótipos. E aí passa por tudo aquilo que a gente apregoa ou que a gente divulga para os ambientes de segurança, né? É promover um ambiente acolhedor, promover um ambiente de entendimento mútuo, de laços intergeracionais, né? As pessoas precisam se conectar. E aí a gente fala muito de segurança psicológica, mas a gente precisa pensar nela da nossa equipe. E confiança é uma pessoa se colocando vulnerável em relação a outra voluntariamente. Né? Você confia na medida em que você voluntariamente se coloca numa condição de vulnerabilidade. Então, assim, e se um líder é capaz de confiar, ou alguém confiar no líder, sem discriminação, quebrando estereótipos, ele conquista a equipe, ele conquista a posição de líder. Ele deixa de ser um chefe, né? Aquilo que a gente fala de chefe líder. E aí passa por reconhecer a contribuição de cada geração. Ouvir, segurança psicológica, agora a gente vai para a escuta ativa. Ouvir o que esse estagiário do filme tem para falar, né? E foi assim no filme, né? Ele começou a falar e começou a fazer sentido. Isso tem que ter um ambiente de escuta ativa, né? De você poder receber o que aquela pessoa pode dizer. E é muito engraçado também, quando a gente fala de estereótipos, são das figuras públicas, né? A gente admira uma competência de um Gilberto Gil, 80 mais, Ney Matogrosso, dançando 80 mais, Sim. Fernanda Montenegro, as pessoas mais velhas, né? Essa geração que está nos 80 aí, Chico Buarque, a gente admira, e o colega de trabalho 50 a mais não produz mais como a gente queria. Isso tá estranho, né? Isso está estranho. A gente valoriza por um lado e por outro não serve mais. Outra coisa que eu percebi também, Rogério, nas Olimpíadas agora, ou no futebol, você já reparou que os atletas estão tendo uma carreira mais longeva? Sim, Antigamente, jogador de futebol com 30 anos, já tem 30 anos, 35 anos era a idade máxima para um goleiro. A sim. gente viu agora nas Olimpíadas atletas com desempenho maior. O Federer no tênis. O tenista se aposentava muito antes, né? Mantendo a saúde,
mantendo o bem-estar, ele consegue manter um desempenho mais alto. É isso que a gente está vivendo hoje. Um desempenho intelectual que dura mais, uma capacidade de produção que dura mais. A gente está tendo condição de ser mais produtivo ao longo da vida, né? E isso hoje, de novo, voltando à questão, sem rótulos, sem caixas, né? E aí, esse exemplo que você trouxe do filme, eu vou aproveitar ele toda hora aqui agora, né? O que teve ali foi uma mentoria da pessoa mais nova para a pessoa mais velha e da pessoa mais velha para a pessoa mais nova, né? É ensinando, é meio Marcelo D2. Aprendo com meu filho, aprendo com meu pai. Lembra daquela música? É isso, é você ensinando e você aprendendo. Então, de repente, o que vem de tecnologia me ajuda aqui o que é X, o que é Twitter, me passa aqui que eu passo aí, né? E aí, a gente não tem hoje, cara, esse desmantelar esse estereótipo etário, a gente não tem alternativa. Atenção, não temos alternativa. O perfil demográfico brasileiro dos anos 50 para hoje mudou. Cada vez menos filhos, a população mais nova está diminuindo, nossa pirâmide, que era uma base longa, extensa de pessoas mais novas, ela está fechando e a gente está indo para uma condição demográfica que a gente vai ter que se resolver com 50 a mais. Não vai ter 30 e 20 menos para resolver o problema das empresas brasileiras. Né? Então, é bom acabar logo com esse estereótipo que nós estamos aí e somos nós que vamos manter essas empresas funcionando. E o que tu falou, né? E a nossa expectativa de vida, graças à medicina, né? O avanço da medicina, ela está muito maior, né? Então, e com a previdência, muita gente vai ter que trabalhar ainda muito tempo, né, Valdir, para conseguir se manter, né, de uma maneira ativa também. A gente tem colegas, né, que super ativos e que não vislumbram aí uma aposentadoria, né, embora eu digo, meu pai se aposentou com 40 e poucos anos, né, eu já estou com 51 e não penso em me aposentar, né, então a realidade hoje é completamente diferente. Então, o que tu diria para os profissionais 50 a mais que estão nos assistindo aqui, como eu, que ainda querem estar ativos no mercado de trabalho? Eu vou mudar essa pergunta sua. Hoje eu falei sobre isso no almoço. A gente precisa falar para os 35 mais, 35 menos. Comece já! É igual um plano de previdência. É. Tá? A gente estava falando, né, com 60 anos, preciso me modernizar. Está passando. Comece com 35 a se manter ativo, a se manter vivo, né? Existe o sedentarismo físico, existe o sedentarismo mental, né? Então, é com 35 que você vai manter sua máquina funcionando, física e mental, psicológica, espiritual, né? São vários modelos aí, várias nuances da saúde humana. Mas o aprendizado é a chave, né? Você se manter aprendendo. Para a gente, de 50 a mais, você tem que estar curioso, você tem que estar vivo. Às vezes eu vibro com a minha equipe quando sou eu, os 50 a mais, que trago a novidade. Isso, para mim, é momento de vibrar. Eu que trago a novidade, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer como líder, como engajador das equipes e como motivador, né? A gente precisa ser desafiado a cada momento a manter a sua relevância pessoal no mercado de trabalho, se manter vivo, se manter em constante movimentação. Agora, essa questão que a gente estava conversando também, Rogério, a questão da CLT e pessoa jurídica, né? Tem que ter estômago para um, tem que ter estômago para o outro. Tem que ter vocação para um, tem que ter vocação para outro. A gente, normalmente, os profissionais, com o evoluir da sua carreira, tendem a ocupar uma posição de consultor, né? Tendem a ir para
para uma carreira independente, uma posição assim de PJ, né? Mas são coisas que precisam estar adaptadas ao perfil de cada um, né? Perfeito. Então, assim, não vou ser contratado mais porque eu tenho mais idade. O profissional com mais idade, ele roda menos. Hoje, os mais novos não querem ficar 2 anos na mesma empresa. Então, de repente, você quer ter uma pessoa que fique mais, né? Então, assim, é muito do caminho de cada um, né? O fato é que a gente vê, assim, eu citei aqui os artistas, mas, assim, há 50 anos, a gente está no auge da experiência e do potencial profissional, né? Você já assimilou muita coisa, já engoliu muito sapo, já ficou calado, já aprendeu a falar, já aprendeu a colocar limite, né? E aí, esses 50 a mais passa pela sua reinvenção. Você se autoconhecer e, de repente, sai uma pesquisa recente que, com 50, com 60 anos, as pessoas mudam de carreira. De novo, sempre pautando aqui nosso recorte, né? Porque às vezes a pessoa muda de carreira porque ela não consegue mais emprego naquela função dela. O motorista não consegue, com 60 anos, ser motorista e vira vendedor ou alguma camelô, alguma coisa assim. Nós estamos falando de profissionais aqui técnicos, com formação técnica. Então, essa mudança de área pode ser isso. Vou para uma consultoria, vou fazer um trabalho que adapta melhor os meus horários, vou produzir de outra maneira, né? E aí a gente passa também por essa rede de relacionamento, né? Você precisa estar aberto, você precisa ter uma network, você precisa ter uma rede, e ela não fica pronta em um mês. Você não produz, você não se coloca no mercado, para o seu campo de atuação, como um notório saber, como uma pessoa referência em 2 meses, em um mês, né? Não é comprando likes, engajando, que a gente é visto dessa forma. Eu acho que, assim, de 2019 para cá, eu virei uma chave, um pouco com tudo isso que eu estou refletindo agora, a minha decisão de fazer o mestrado já mais maduro, depois fazer um curso na área de ciências humanas, e aí foi quando, mais ou menos, eu comecei meu posicionamento no LinkedIn. Então, essa mudança de chave, esse momento em que você se coloca, é importante você fazer sentido para você, né? Não é a sua idade, é a sua atitude. E aí você falou uma coisa muito séria. Será que a aposentadoria faz sentido? A gente falar em aposentadoria, né? Porque, assim, a expectativa de vida está pegando a população, na média, vive tanto. Mas se você chega aos 50, você tem o termo que diz é o seguinte, não é expectativa, um plus na sua vida. Se você chega a 50, você vive 20. Se você chega a 60, é 20. Quanto mais velho você chega, de alguma maneira, com a saúde, com os avanços que a gente tem hoje, mais velho, você vai conseguir viver um pouco mais, né? Então, assim, não é a expectativa de vida do brasileiro é 63 anos, com 50 você tem 13 anos de vida. Quem tem 50 vai viver 70, porque a expectativa de vida é média, então você está falando de gente que faleceu aos 20. Então, teve muita gente com 80, né? Para falar da expectativa média de vida, né? E o mais velho não quer dizer que ele é velho, né? Então, hoje, o que a gente fala de ter uma vida ativa, a gente fala muito da atitude positiva frente à vida. Para a saúde, para o cuidado pessoal, para as suas crenças pessoais, né? Então, conselho para os 50 mais é: se reinvente,
procure o seu caminho, acredite em você e tenha uma vida saudável, sem sedentarismo, nem físico, nem mental. Vírgula, comece tudo aos 35. Perfeito. Valdir, que conversa gostosa, dá para ficar aqui a noite toda falando contigo. Obrigado por aceitar o convite, né? Compartilhar um pouquinho das suas experiências, desses insights sobre esse assunto que para mim é extremamente importante e eu acredito que as empresas estão se atentando ou vão se atentar cada vez mais para esse tema, né? Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Bom, eu agradeço e me coloco à disposição aí nas redes sociais para quem quiser alguma referência, né? Não vou passar aqui, mas só entrar em contato comigo e eu estou aberto aí para trocar ideias sobre o tema. E queria também pedir assim, se alguém tiver ouvido alguma situação ou aquela pergunta, uma sutileza da discriminação, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, me conta o que você já viveu, vai ser muito interessante, tá bom? Agradeço demais, espero que vocês tenham gostado do papo. Para mim foi muito divertido. Gosto muito de conversar e esse aqui foi muito boa essa conversa. Um abraço para vocês. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.